Olá, eu sou Fernanda Lefa Craveiro e o meu objetivo é de te ajudar a identificar e principalmente reduzir os desperdícios aí na tua empresa. E nesse vídeo eu vou falar sobre os assassinos do tempo, né? Aqueles detalhes que pode ser que tu não nota na tua rotina, mas que se tu colocar na ponta do lápis no final do dia vão te fazer muita diferença. Bora lá? Esses dias eu falei em um dos meus vídeos, né, sobre o quão importante é tu fazer uma lista, priorizar as tuas tarefas, dar um tempo limite para execução delas, né? Se tu não viu, eu vou colocar aqui um card, né, para que tu vejas. Tudo isso nada mais é do que planejar. Quando tu coloca tudo na ponta do lápis, né, todas as tuas rotinas, tu tá planejando. Mas aí tu pode parar e pensar e até me questionar. Planejar leva tempo e eu não tenho tempo para isso. Na verdade, quando tu não planeja, aí sim tu tá perdendo tempo. A falta de planejamento te faz ter retrabalho, né? Pois as tuas atividades não foram identificadas, tu pode não ter os recursos disponíveis naquele momento para realizar aquela atividade que tu precisa e também te faz perder tempo na execução das tarefas que poderiam ser feitas de uma forma diferente. Quer ver um exemplo prático? Como é que funcionam as reuniões que tu tem participado? Seja na empresa, condomínio, escola. Tu sabe por que ela está acontecendo? O objetivo é claro para todas as pessoas que estão participando dessa reunião? E a tua presença lá é importante? Quando tu participa, tu ajuda a resolver algum problema, contribui com uma solução? Essa reunião que tu participa tem pauta, tem horário para começar, para terminar? E o melhor, quando chega no final, tu consegue saber se ela deu resultado e se resolveu algum problema? Se tu tiver todas as respostas para essas perguntas, nossa, eu fico muito feliz. Mas não é em toda empresa, não é em toda instituição que essas práticas costumam ser adotadas. Não são todas as pessoas que planejam uma reunião dessa forma. Eu vou te dizer como é que eu planejo as minhas reuniões. Ela sempre tem um objetivo. Eu procuro criar uma pauta. Eu distribuo a lista de pendências para as pessoas que estão envolvidas nessa reunião uns dias antes, da reunião acontecer. Eu monto a pauta, convoco as pessoas para participar dessa reunião, mas somente aquelas que vão resolver algo ou contribuir para a solução do problema que eu estou precisando resolver. Eu também uso o Outlook, para lembrar as pessoas dos horários, do horário dessa reunião e principalmente do tempo que ela vai durar. Para que as pessoas possam então se planejar sabendo quanto tempo elas vão precisar e dedicar e focar para aquele momento. E eu também cuido muito do horário de início para respeitar quem chegou no horário e o horário do fim da reunião, porque cada um que está ali se planejou para aquelas horas, e tem outras atividades para desenvolver. Eu adotei esse formato, esse padrão, assim, essa sequência, porque eu tive um bom professor, que me ensinou e eu peguei esse modelo como um exemplo para minha vida. Na época eu era uma estagiária, ainda fui chamada nessa reunião, eu fui chamada para falar de um determinado assunto que ele estava abordando na reunião dele. E esse gestor, ele me deu o horário para que eu chegasse lá, desse o meu recado, o meu assunto e saísse. Ou seja, a reunião não era minha, era uma reunião da área de produção. E eu fui chamada naquele momento para dar o meu recado. E o tempo cronometrado, era necessário esse tempo, porque a pauta era extensa da reunião, e naquela 1 hora prevista para aquela reunião acontecer, a produção estava toda lá, eles estavam recebendo as orientações, estavam parados naquele momento dedicados para isso. Vocês entendem que as reuniões elas são necessárias, para fazer os comunicados do resultado do mês, para compartilhar as informações da unidade, do local onde tu trabalha. E nessa 1 hora, aquela planta, a fábrica, ela estava parada. Então o tempo de abordagem de cada assunto precisava ser direto, esclarecedor, para que todos que estavam ali, mesmo que por alguns minutos, como era o meu caso, conseguisse dar o seu recado, e o assunto fosse abordado naquele tempo destinado para aquilo. A pauta era grande, eu vi ela no quadro, e o meu assunto era o último, então estava realmente cumprindo o tempo determinado, que era previsto para aquela reunião. Essas reuniões, elas precisam ser feitas somente quando necessário. Ter o seu objetivo e ser focada em resultado. Elas são importantes, elas são essenciais para que todos saibam o andamento das tarefas, se tem problemas nos processos, algo parado que precisa da decisão de alguém principalmente, então realmente para tomada de decisão, pelo caminho A ou B, ou ainda para alinhamento de ideias, enfim, são apenas alguns exemplos. São nas reuniões que as decisões precisam ser tomadas e principalmente com quem realmente precisa estar ali. Quando elas não são planejadas, não estão sendo usadas de maneira eficaz, se tornando então as assassinas do nosso tempo. E não apenas pelo tempo gasto quando a gente fica sentado lá na reunião,
mas também o tempo do preparo, do envio, da leitura dos e-mails que fez com que aquelas pessoas estivessem ali naquele momento. Então, ao final aí das tuas reuniões, né, aí na tua empresa, tu consegue identificar qual resultado ela trouxe? Foi uma reunião que foi baseada em fatos e dados e que trouxeram mudança para o teu processo? Se tu te encontrar afundado em reuniões, avalie o formato, como ela está sendo feita, né? Como é que ela está sendo conduzida? E aí então tu verifica os pontos aí que eu citei, né? Assim tu vai conseguir otimizar o teu tempo e de todos que estão aí na tua empresa participando dessas reuniões. Quer ver um outro assassino do nosso tempo? Os e-mails, né? Ainda mais com o uso do celular, né? Onde aparece ali as notificações deles. Eu peço aqui uma atenção especial para ti, para não interromper as tuas tarefas abrindo os seus e-mails. Né? Tenta definir um período para fazer isso, principalmente porque quando tu abre um e-mail, fatalmente tu vai querer responder ele na hora, né? Ou pior, ler e deixar para responder depois e acabar esquecendo. De qualquer forma, isso vai acabar tirando a tua concentração, né? E fazer com que tu acabe parando de fazer aquilo que tu estava fazendo naquele tempo, perde o foco e é menos produtivo. Reserva um horário aí só para ler e responder os teus e-mails. Né? Se possível, sei lá, define sempre o mesmo horário do dia, né? É mais fácil para que tu possa te planejar e assim tu vai manter sempre essa rotina e evitar qualquer distração. Lembra a lista de atividades, aquela que eu comentei? Inclui essa lá naquela planilha. Eu sempre falo sobre dar prioridade para as atividades, lembra? Em muitos vídeos eu comento isso. Foca, né? Procura focar naquilo que é importante, que é urgente. Né? E principalmente te concentra como se fosse a única coisa que tu fosse fazer naquele momento, né? Como se fosse o único lugar do mundo, né? O último momento para fazer aquela tarefa. Então faz ela bem feita, dá o teu melhor, faz ela com qualidade. Quando tu faz duas coisas, né, ao mesmo tempo, tu com certeza vai estragar uma delas, né? Pois tu não tá nem aqui e nem ali. E o exemplo é ficar no celular e assistindo televisão ao mesmo tempo. Quais das duas mensagens tu consegue entender, né? Qual a intensidade da informação que tu consegue absorver? Eu brinco muito com alguns amigos, né, que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que é necessário sempre avaliar a qualidade do que tu entrega, né? Se a qualidade que tu entrega tá dentro do esperado, ok, né? Mas se não, tu precisa reavaliar a forma como tu tá fazendo essa entrega e verificar se tu não tá deixando a desejar, né, e comprometendo o resultado do teu trabalho. Na próxima semana eu vou falar sobre organização e vou trazer diversos exemplos que com certeza vão te ajudar para que tu aproveites melhor o teu tempo e contribua, né, para a redução de desperdícios. É o nosso objetivo aqui. E se tu não te inscreveu ainda no meu canal, né, não esquece, vai lá, né, deixa os teus comentários. São importantes para que eu possa te dar o retorno, né, e poder te ajudar nesse processo. Compartilha com os teus amigos para que o maior número de pessoas possa conhecer esse conteúdo, né, e principalmente possa aplicar na prática para ter os melhores resultados. Te vejo no meu próximo vídeo com mais dicas de qualidade. Um abraço!